Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, tivemos então finalmente aí a primeira vitória do match. A vitória foi para o Magnus Carlsen, então nesses tie breaks, né? São 4 partidas rápidas de 25 minutos e o Magnus Carlsen jogando de brancas. Ganhou então a primeira partida, acabei de mostrar no vídeo anterior. Uma curiosidade, gente, até uma correção, tá? Os ratings aqui eu atualizei agora, porque são ratings de partida rápida e não mais de pensadas, tá? E aqui a gente vê uma diferença significativa, apesar, claro, do rating do Fabiano Caruana ser um rating bastante alto, aí 2.789, mas o Magnus Carlsen, ele realmente nas partidas rápidas, o rating dele é uma diferença aí de quase 100 pontos, né? É bastante significativa realmente a diferença de rating, apesar de que antes desse match, antes dessas 4 rodadas, o histórico de partidas rápidas entre os dois era empatadas, se eu não me engano, com 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates das 6 que eles já jogaram de rápidas, tá? No entanto, aí o rate do Magnus Carlsen e já foi desequilibrado, então, esse resultado com a vitória aí do Magnus Carlsen na primeira rodada. Legal? Vamos dar uma olhada nessa partida, então, dito isso, o Fabiano Caruana, então, está jogando de brancas aqui, e ele começa, então, com E4, temos C5, mais uma vez a siciliana aí pelo Magnus Carlsen, cavalo F3, cavalo C6, D4, peão toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e E5. Mais uma vez a gente tem essa variante aí que eles jogaram tantas vezes nas pensadas, se eu não me engano 3 vezes foi jogada essa posição nas pensadas. A partida seguiu com cavalo de D em B5, D6, cavalo D5, exatamente como nas partidas pensadas, cavalo toma em D5, E toma em D5. Em uma das partidas o Magnus Carlsen recuou para B8 e em 2 delas... em outra dela, ou em 2 delas, não me lembro, voltou para E7. Então aqui ele vai com cavalo em E7, pelo visto deu mais sucesso, C4, cavalo G6, esse cavalo não pode ficar eternamente atrapalhando esse bispo, né? Então em G6, dama em A4, exatamente como na última rodada, bispo D7, na última rodada em que eles jogaram essa posição, dama B4, atacando então aqui o peão de D6, e aqui na partida anterior, nessa mesma posição, o Magnus Carlsen jogou aqui com bispo em F5, abrindo então a defesa aqui em D6 pela dama, tá bom? E nessa posição o Magnus Carlsen preparou algo diferente aqui. Ele vai com dama B8, ao mesmo tempo protegendo A7, que foi um problema na partida anterior, o Fabiano Caruana conseguiu desenvolver o bispo em E3 com o tempo, e também adicionando uma defesa aqui em D6. Então já uma melhoria, um upgrade do Magnus Carlsen. H4 foi jogado, seguindo a mesma linha de ataque da partida onde eles jogaram partida similar aí anterior, seguindo essa abertura. H5, bispo em E3, então, A6, agora atacando o cavalo, cavalo volta para C3, A5, dama, não tem muitas casas, né? Melhor voltar, dama B3, A4, então realmente tocando a dama daí, dama D1, bispo E7 desenvolvendo para poder dar roque e tudo, G3, o peão de H4 estava atacado, tanto pelo cavalo quanto pelo bispo, G3 adicionando mais uma defesa, dama C8, então colocando aí agora sim, né, a dama numa melhor casa, uma coluna semi-aberta, também fazendo um apoio aqui nessa diagonal para o bispo de casas claras. Bispo E2, bispo G4 então, torre C1, colocando a torre numa coluna bacana, bispo toma em E2, dama toma em E2, e aqui dama em F5 foi jogado, então essa dama está se tornando aí cada vez mais ativa, né? Ela estava aqui em B8, ela veio para C8 e agora já está em F5. C5, e aqui o Caruana, mesmo com o rei no centro, ele parte aí para tentativa de criar um peão passado, né? Seja com as pretas capturando o peão e criaria-se um peão passado na coluna D, quanto também ameaçando avançar esse peão e criar um peão passado na coluna C. Se é prematuro ou não, não sabemos, né? Eles são os 2 melhores jogadores do mundo, vamos assistir, né? C5 então foi jogado, roque, C6 então avançando o peão, B toma C6, D toma em C6 e agora o Caruana tem então um peão passado aqui na coluna C. Torre de F em C8 já tentando segurar esse peão, dama C4 adicionando uma defesa então ao peão de C6, bispo D8, esse bispo aí está cobrindo essa casa aqui B6 que é uma casa importante, esse cavalo poderia vir para D5 para B6, dar um duplo aqui nessas torres, ao mesmo tempo também segura a casa C7, impedindo aí o avanço do peão. Um lance muito necessário aqui, bispo D8, precisamente jogado pelo Magnus Carlsen.
Cavalo D5, então, e E4 foi jogado. Esse lance realmente é muito bom. Magnus Carlsen, ele dá a casa de E5 para o cavalo. Ele também está restringindo bastante a posição. Esse peão aqui em E4 vai ancorar o cavalo para vir para F3. O cavalo também vai ameaçar vir para D3. A posição começa a ficar perigosa aqui. C7 seguiu então aqui pelo Caruana, né? Partida rápida, eles têm que tomar decisões rápidas, né? Muito difícil realmente. Aqui o Caruana, o melhor lance sugerido pelo computador seria bispo D4, tá? É uma possível continuação aqui, bispo A5 cheque, bispo cobrindo com C3, bispo toma C3, torre toma C3, torre A5 atacando o cavalo jogaria em E3 atacando a dama, aí depois de dama E5, por exemplo, roque, cavalo E7 atacando aqui o peão, então, de C6, torre de C em C1, cavalo toma em C6 e torre de F em D1, o Caruana nessa linha perderia aí um peão, mas teria uma atividade até que relativamente boa aí para as peças, e o computador até aponta uma igualdade aqui nessa posição, tá bom? Mas o Fabiano Caruana foi para um ataque direto então com C7, mas aqui o Magnus Carlsen faz realmente um lance brilhante, né? Aparentemente esse lance é bom, você fala por que não, né? O cavalo está ancorando, a dama está protegendo, a gente tem 3 defesas aqui, né? E apenas 2 ataques, então esse bispo teria que provavelmente sair daqui, e aí o Caruana teria uma posição muito boa, né? Mas o Magnus Carlsen encontra aqui rapidamente um recurso muito interessante, faz um lance brilhante aqui e sacrifica o bispo. O bispo toma em C7 e depois de cavalo toma em C7, cavalo E5 atacando a dama, e é uma posição muito delicada realmente. Esse cavalo ele vai poder vir para D3, ele vai poder vir para F3, ele está atacando a dama, é uma posição muito complicada e o Fabiano Caruana aqui, o lance que talvez mais segurasse a posição, mas essa posição já é realmente muito forte para o Magnus Carlsen, mas poderia tentar segurar essa posição aqui com dama D5, fazendo uma pressão aqui na torre, né? Essa torre não poderia capturar o cavalo agora, estaria caindo em A8, e depois de torre A em B8, por exemplo, roque, as pretas teriam o bonito lance torre toma em C7 aqui agora, entregando a torre, mas na verdade com a ameaça de cavalo F3 cheque, dando um descoberto e ganhando a dama, né? Por exemplo, se torre toma em C7, cavalo F3 cheque e depois dama toma dama, né? Mas e se não jogar torre toma em C7, se jogar torre toma em C7, se não jogar torre agora toma em C7, se jogar outra coisa, se jogar dama toma em D6, por exemplo, a gente teria torre toma em C1, e depois de dama toma B8 cheque, a torre voltaria então para C8, e depois de dama B7, dama G4, as pretas teriam realmente uma posição muito boa aqui, o Magnus Carlsen. Depois de rei G2, por exemplo, cavalo F3 já está ameaçando, cavalo toma em H4, aproveitando a cravada aqui desse peão. Torre H1 para defender, torre C2, as pretas, o Magnus Carlsen teria uma posição realmente muito, muito tranquila de se jogar aqui, muito boa, né? Mas depois de cavalo E5 atacando a dama, o Caruana não encontrou o lance dama D5 que teria segurado mais a posição e jogou cavalo D5, né, entregando aqui a dama. E na verdade o Caruana tentou uma coisa bacana aqui, né? Se o Magnus Carlsen capturasse a dama agora, o Caruana ficaria numa posição melhor. Acredite se quiser, com cavalo em E7 cheque aqui, dando um duplo no rei e na dama. E depois de rei H7, cavalo toma aqui em F5, cavalo D3 cheque, rei D2, cavalo toma torre em C1, torre toma C1, torre toma C1, rei toma C1. E essa seria uma posição melhor aqui para o Caruana, tá bom? Com 2 peças aqui pela torre, com mais atividade, 2 peças pela torre com mais atividade, e poderia ser um final aqui melhor para o Caruana, tá bom? Mas depois então, de cavalo D5, o Magnus Carlsen não foi com sede aqui para cima dessa dama e jogou um lance muito elegante, rei H7, e nessa posição então o Caruana abandonou a partida, gente. O Magnus Carlsen venceu mais uma vez na segunda partida, então, do desempate, das 4 partidas do tie-breaks de desempate. Então, das 2 primeiras, 2 vitórias aqui pelo Magnus Carlsen. O Caruana abandonou nessa posição simplesmente porque essa dama está atacada agora, ela tem que recuar, por exemplo, aqui dama E2, e aí o cavalo vai entrar aqui em D3, em uma posição avassaladora, né? Rei F1, provavelmente, cavalo toma em C1, ganhando uma torre limpa aí, né? E aí realmente não dá para jogar isso. Então o Fabiano Caruana preferiu abandonar a ter que passar por isso, né? Então aí Magnus Carlsen mostrando realmente toda a sua potência aí nas partidas rápidas, mas ainda tem mais 2 rodadas. Vamos ver.
Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, por mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!